bom que você está aqui com a gente. A Make One está trazendo essa conversa sobre IA no atendimento, pensando no melhor das interações humanas potencializadas pela tecnologia no seu devido lugar. Eu me chamo Felipe Santos, sou privilegiado por estar aqui nessa mesa com pessoas de uma enorme capacidade de contribuição para você que está nos acompanhando. Também sou privilegiado por, como diretor de inteligência artificial, estar acompanhando constantemente iniciativas de IA nas empresas. Então, a partir desses ângulos transversais, o tal benchmark que a gente gosta de acessar e tem um enorme valor, a gente vai construir um episódio super relevante para você que está com a gente. Fique até o final, você pode compartilhar, você pode assistir outra vez e a gente está aqui para te entregar um olhar real de quem está fazendo nas fronteiras reais também. Eu tenho aqui comigo 3 segmentos fundamentais para a sociedade girar, existir e conviver. A gente vai ouvir e ver aqui a Tati, da Cogna, representando educação, o Flávio, da Hyundai, representando mobilidade em geral, também o Thiago, da Apvida, representando saúde, seja ela preventiva ou tratamento que alguém em algum momento vai precisar na sua vida. Então aqui, eu acredito que a gente vai conseguir trazer algo que é transversal, mas ao mesmo tempo acionável, prático, com quem está aprendendo no dia a dia. Eu vou pedir que eles se apresentem, tragam um pouquinho aí do seu cargo, sua trajetória, que estão vivenciando, começando pela Tati da Cogna. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer enorme estar aqui com vocês e poder aí também compartilhar e escutar um pouquinho o que está sendo feito por aí. Eu sou hoje diretora de experiência e sucesso do cliente na Cogna, né? Eu estou lá há 8 anos. A Cogna hoje é o maior grupo de educação do país, né? A gente fala que a gente vai dos 2 aos 100 anos, né? Então, a gente tem desde a educação básica, curso de idiomas como Red Balloon, anglo-vestibulares, editora Saraiva, faculdades, pós-graduação. Então, a gente abrange todo o segmento aí de educação. E eu trabalho há mais de 30 anos, por incrível que pareça, sempre com cliente. Sempre trabalhando em áreas relacionadas a cliente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer, Tati. Seja bem-vinda. Parabéns pela trajetória. Obrigado por estar aqui com a gente. Flávio? Felipe, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês, compartilhando essa mesa e a gente poder compartilhar a experiência, fazer esse benchmark, né? Primeiro, eu gosto de falar assim que eu sou mineiro. É a minha marca que me apresenta. Vocês vão notar aí pelo sotaque. Seu branding. É o meu branding, ser mineiro, né? A gente se destaca quando qualquer ambiente que você chega, sou mineiro. Se você é mineiro, né? Pela primeira frase que você fala. Mineiro Bom, de onde, Flávio? Eu sou de Belo Horizonte. Eu sou de Pedro Leopoldo, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, boa. Um abraço aí. Grande BH. Grande BH, para os meus conterrâneos. Bom, eu trabalho na Hyundai, tá, há já 5 anos, mas minha carreira foi toda desenvolvida na indústria automobilística, né? Quem vem ali de BH é pela Fiat, que depois virou FCA, Stellantis. Sim. Hoje eu sou head de desenvolvimento de rede de concessionárias e experiência do cliente para a Hyundai na América Latina. E quando eu falo América Latina, eu não incluo o Brasil, porque existe uma equipe totalmente dedicada. A nossa base é em São Paulo, mas a minha extensão territorial são 40 países entre a América Central, do Sul e também do Caribe. Então, nessas 2 vertentes, a gente cuida de 284 concessionárias, mediante os nossos parceiros em cada país. E na experiência do cliente, eu cuido basicamente do business to consumer, né? De promover uma experiência uma experiência forte para o cliente, já que o carro, né, no nosso continente, é a segunda compra mais importante na vida Sim. de uma pessoa. Sensacional, Flávio. Seja bem-vindo. Thiago? Olá, gente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, por estar aqui na oportunidade e me apresentar. Eu sou o Thiago, acho que assim como você comentou que é mineiro, eu sou carioca, mas eu considero já um carioca paulistano, né, porque eu já estou aqui em São Paulo, já tem 12 anos aqui em São Paulo. A minha carreira toda foi muito mais ligado ao segmento de telecom. Então, trabalhei durante 15 anos no segmento de telecom e eu fiz uma migração nos últimos 3, 4 anos para o segmento de saúde. Passei por uma administradora de saúde, que é a Qualicorp, e agora estou na Apvida. Então, na Apvida eu estou como diretor de planejamento dentro da diretoria de experiência do cliente. E a principal finalidade hoje da Apvida é oferecer saúde.
Então, oferecer saúde para os beneficiários. Então, nós temos hoje 8 milhões de beneficiários no Brasil. E quando a gente fala de experiência do cliente, é oferecer acesso para ele. Acesso a uma consulta, acesso a um exame, acesso a uma terapia. Então, como que a gente consegue entregar a melhor jornada mais fluida para que esse beneficiário tenha acesso à saúde? Muito bom, Thiago. Seja bem-vindo. Quem está nos assistindo vai concordar que tecnologia varia, tem equivalentes, tem preferências, cada empresa tem o seu território, o seu centro de gravidade, né? Falando de IA, por exemplo, a gente tem o Copilot em muitas empresas, o Gemini, o ChatGPT trouxe essa onda desde 30 de novembro de 2022, né? O Claude da Anthropic tem nadado de braçada com muitas atualizações, muitas empresas aderindo também. Tem as IAs preferidas das pessoas, tem as IAs preferidas das empresas, né? E tudo isso orbita num território que a gente já tinha. Sistemas, né? ERPs, RPAs, CRM, falando de cliente, né? Então, tudo isso gera um stack tecnológico que não é mais escrito na pedra, ele é escrito a lápis, né? Ou seja, as coisas vão mudar com mais velocidade. E a premissa que a gente pergunta aqui, né? Até onde a tecnologia vai e onde o ser humano continua tudo isso, me faz lembrar de um detalhe importante que eu tenho percebido nas fronteiras de IA corporativa, e acho que pode nos ajudar aqui na nossa conversa. Quando a gente está num projeto de IA, normalmente 20% do esforço é realmente sobre IA. 80% do esforço é sobre outras 5 coisas igualmente importantes. Normalmente, processos, dados, cultura, compliance e skills. O maior esforço, o piano pesado, o heavy lifting, como alguns chamam, está aqui, né? Então, sim, IA é um assunto importante, tem variações, tem profundidades diferentes, complexidades diferentes, mas se não vencermos nesse território aqui, dessas 5 variações, não há IA que resolva. Então, o que ganha o jogo, obviamente, é a IA em ação, assim como a tecnologia. A IA é mais uma, exponencial, sem dúvida. Mas essas 5 coisas aqui serão importantíssimas e essa combinação feita por líderes vai fazer a diferença, né? Então, norteados por esses 5 principais pilares, né? Vamos começar aqui com processos. Eu vi uma notícia recentemente da Deloitte, uma pesquisa, né? Em que 41% das tarefas das empresas são de baixo valor. Ou seja, 41% das nossas equipes ainda fazem coisas repetitivas, Ctrl+C, Ctrl+V, retrabalho, coisa manual que não precisava ser manual mais, né? Então, nesse território, a gente já começa a perceber processos que precisam mudar, processos que precisam nascer e processos que precisam desaparecer, talvez. Falando de mobilidade, não faria sentido um robô humanoide pilotando um carro normal. Porque existe uma tecnologia equivalente que é o carro autônomo, né? Então, ou seja, essa combinação já tem algo que resolve isso. Então, olhando para processos, queria ouvir de vocês onde vocês já têm percebido, atuado, levantado alertas, né? Para a gente aqui encontrar práticas reais da fronteira do dia a dia sobre tecnologia e a fazer pessoas felizes, que é o atendimento no fim do dia, né? Focado especialmente em processos. O que vocês têm percebido? O que vocês trazem para a gente? Eu acho que, então, vamos lá. Eu acho que a gente começou, na verdade, sim, adotando IA para justamente esses trabalhos repetitivos, por exemplo, como validar um documento, né? Toda vez que você tem que fazer uma matrícula numa faculdade, você tem que entregar seu documento, seu histórico escolar, se você está pleiteando alguma bolsa, tem algum, né? Se trabalha numa empresa, tem algum documento associado. Então, acho que é um trabalho validar se essa documentação está correta. Então, acho que um trabalho repetitivo, um trabalho que você tem picos muito grandes em alguns períodos. Sazonalidade. E sazonalidade. Então, acho que a gente começou as nossas primeiras experiências e obter os resultados, né, que a gente esperava com esse tipo de trabalho, né? Trabalhos bem repetitivos, bem operacionais, bem administrativos. Acho que esse foi nosso primeiro momento, né? Passamos para um segundo momento de já começar a colher mais dados, buscar ir no atendimento, né? Entender o que era essa solicitação, buscar dados e trazer uma resposta, né, mais assertiva, né? Que é o segundo passo. E acho que aqui falando, né, do mundo real, deu medo, né? Acho que, né, como é que eu vou, né, deixar, ao invés de um atendente meu responder, eu vou deixar essa IA responder.
Então, a gente foi com muita cautela, muito cuidado, muito receio, né? Eu acho que uma coisa que a gente passou aí nesse começo foi esse cuidado piloto pequeno, justamente para ter essa segurança de que eu estava respondendo corretamente, né? Lembrando que a gente... Aqui estou com colegas que também de mercados regulados, né? A gente é um mercado altamente regulado, então você tem que tomar muito cuidado. Então, acho que a gente fez isso com muita cautela, né? Mas ainda também falando de trabalhos que a gente tinha pessoas buscando informações, olhando e devolvendo essa informação para um cliente. Mas eu acho que a etapa que a gente está agora, que eu acho que é a mais assim, desafiadora e a mais legal, e eu acho que é onde a gente vai ter mais sucesso, é como eu ajudo na personalização da jornada acadêmica desse meu aluno, né? Interessante. Porque você pode gostar mais de estudar lendo, ele gosta mais de ouvir, o outro gosta mais de ver, né? Então, assim, como é que eu vou pegando, né, essas características de cada um dos nossos alunos e vou adaptando essa jornada dele conforme as preferências dele, né? Então, eu acho que é onde a gente, né? Passamos por todas essas etapas, mas eu acho que onde a gente vai despontar com a IA, de fato, é exatamente nessa personalização da jornada acadêmica, né, desses alunos, né? Então, eu acho que é onde a gente está agora. Eu queria estar na faculdade de novo. Eu também. Não pegamos a melhor fase. É isso. Exato. Eu também. Só pelo notebook LM, por exemplo, já valeria a pena fazer tudo de novo. Bom, no nosso caso, a gente tem uma complexidade enorme do ponto de vista de que eu sou uma montadora coreana, baseada no Brasil e que atende 40 países na América Latina. E como que eu vou cascatear uma organização de inteligência artificial para chegar na ponta do cliente? E, ao mesmo tempo, a minha maior preocupação é que a gente está aqui discutindo inteligência artificial no atendimento do cliente, mas eu tenho pessoas na ponta que não, quando o cliente chega, a pessoa não é capaz de sorrir e dar um bom dia ou desejar boas-vindas para o cliente numa concessionária que é a casa da Hyundai para aquele cliente ali. Então, vocês veem que são discussões muito, muito opostas. Nós estamos dois opostos totalmente distintos aqui. Então, a gente não foi capaz ainda de ensinar todos a nossa força de venda e pós-venda. Eu estou falando aqui de um universo, gente, de mais de 5 mil pessoas, num ecossistema de 40 países, quase 300 concessionárias. Uau. E você está me pedindo para explicar a inteligência artificial. Isso ainda é um desafio, mas a gente está dando os primeiros passos. E o primeiro e mais importante é sobre voz do cliente. A gente está com um processo de aplicação de ferramenta de inteligência comercial na análise dos verbatins, porque a gente recebe, gente, quase 10 mil por ano. Você imagina, entre vendas e pós-vendas. Então, como que eu vou analisar tudo aquilo que o cliente, todo aquele sentimento que o cliente explica ou derrama ali quando ele desabafa numa reclamação, ou às vezes até num elogio, e vou transformar isso em ações práticas. Então, esse está sendo o nosso primeiro processo. E o meu desafio aqui, na próxima vez que vocês me convidarem, é já ter dado o segundo passo. Muito bom, Flávio. Tiago? Acho que assim como um ponto que a Tati levantou importante, que é ser um setor regulado. Então, a área da saúde é um setor extremamente regulado e extremamente judicializado. Então, isso tem alguns empecilhos, né? Então, a ANS regula bastante. E assim, acho que como na área da saúde, começou-se muito a automatizar processos mais mecânicos. Então, um agendamento de uma consulta. Antes, 100% dos beneficiários ligavam para agendar. Então, eu ligava querendo uma agenda, querendo um pediatra, querendo um endócrino, querendo um ortopedista. E do outro lado, você tinha várias pessoas para agendar. Então, tinham muitos processos. A questão de contas, então, vários processos manuais. Esses processos, eles foram automatizados. Então, a parte de prestação de contas, a parte de agendamento, começou a entrar um app, você teve algumas automações em exames, então começou-se a ir para tudo mas não o relacionamento, a experiência, e sim a parte de automatização de processos. E aí, eu acho que assim como a área da saúde, o próximo passo agora, e aí também tem algumas dificuldades, porque o próximo passo é entender a experiência do cliente. Quando a gente olha a área da saúde, você tem muitos atores, porque a gente tem o beneficiário.
beneficiário. Então, o beneficiário ele está ali. Só que você tem um outro ator que começa muito na entrada do próprio cliente. A gente tem uma figura que é uma figura do corretor, que ele é terceirizado, ele não é um funcionário apivida, que é a primeira porta de entrada. E aí tem uma outra também, que é os médicos, principalmente, são prestadores de serviço. A grande maioria não é um funcionário. Então, eu tenho que garantir uma experiência do beneficiário da entrada, que é um prestador, e também na saída também, que é um prestador. A gente tem uma qualidade em relação a isso, porque a gente tem uma operação muito numa rede própria, mas mesmo sendo uma rede própria e não sendo uma rede credenciada, a gente tem vários atores ali para gerenciar. E tem um outro ponto que é entender, e aí pensando também um pouco na área da saúde, acho que nisso que a IA está tentando nos ajudar, o beneficiário, às vezes, ele acha que ele quer um serviço. Então, diferente da educação, que eu vou lá e vou contratar um curso, vou fazer uma compra, ali ele quer um atendimento, ele quer uma consulta, ele quer um exame. Só que eu preciso entender, será que realmente aquilo que ele quer é aquilo que ele precisa? Então, essa pergunta na área da saúde ela é muito importante, porque às vezes ele acha que precisa daquilo, mas não necessariamente ele precisa. Então, envolve o sentimento, envolve a necessidade, envolve custo, porque quanto mais ele utiliza, a gente tem um indicador de custo, e envolve um fator da regulação. Então, a IA ela vai conseguir ajudar a mapear esses processos, juntar esses atores todos para criar um equilíbrio. Excelente. Muito bom ouvir vocês. Uma colaboração transversal que eu tenho percebido, frameworks, ritos e rituais que a organização cria ou prioriza podem ajudar muito também. Em alguns clientes, por meio da Make One, a gente faz o reframe de processos. Então, a gente traz ou pessoas de uma área ou transversalmente de várias áreas. E ali a gente nomeia o top 3 processos que eles convergem ou que a área tem. E a gente pede para eles redesenharem isso do zero. Seja com post-its na parede ou online, usando um Miro, por exemplo, né? E o legal é que a forma que um olha para o processo pode não ser a que o outro olhava. Então, a gente tem esse efeito não óbvio que acontece na hora ali, né? A gente pergunta normalmente para o pessoal, vocês fazem isso com frequência ou qual a última vez que vocês fizeram? E a gente sempre surpreende com, ou não acontecia há muito tempo, um reframe de processo para a gente pactuar isso de novo entre as pessoas envolvidas, ou não era algo feito, né? Tem uma outra abordagem que eu gosto também, chama State of Work. Quem está com qualquer inteligência artificial que você tenha mais contexto aí, você pode explicar um pouquinho da sua rotina e sua área e pedir para a IA te ajudar a criar um roteiro de 15 a 20 perguntas de um documento State of Work. E você volta com a sua equipe e preenche esse roteiro, talvez com a transcrição ativa. Você vai fazer uma documentação cognitiva super legal para poder reafirmar ou reenquadrar, né? O reframe de processos é o reenquadramento de processos na era da IA com tanta coisa mudando, né? Então, eu vejo muito do que vocês estão fazendo e muitas dessas oportunidades virtuosas, né? Também acrescentando aqui um olhar transversal de frameworks, rituais, rotinas que podem colaborar quem está nos assistindo também. Ouvindo vocês, eu pensei no segundo pilar desses 5, né? Dados. A gente já vinha num movimento, antes da pandemia, das organizações tentarem se tornar data-driven, né? Aquela capa da The Economist que gerou a frase dados são o novo petróleo, acaba ecoando até hoje. Mas na era da IA, você vai ter organizações e áreas, ou até desdobramentos em outros países, com mais ou menos maturidade de dados, mais ou menos modernização de dados. Eu costumo dizer que, para entrar no jogo da IA, não é preciso estar perfeito quanto a dados, mas é preciso ter um mapeamento muito sincero, situacional, para então trabalharmos isso em paralelo. Muitas coisas já dá para começar antes, outras é vital que a gente tenha um olhar e modernização de dados. Quando o assunto é dados, como isso recai sobre a rotina, a liderança de vocês? O que vocês já conseguiram resolver? O que tem sido prioridade? Contem para a gente o viés de dados para a IA no atendimento e para o CX, ou seja, a operação de vocês ter um tocante suave. Legal. Esse pilar ele é fundamental, crucial assim, para os nossos negócios. Um dos pilares do atendimento do cliente é a presença física da loja. Quando eu estou falando de cliente, loja física, que é uma concessionária, que quando você vai comprar um carro, você pode comprar online, mas no fim do dia a pessoa quer ir lá colocar a mão naquilo ali. Não é quando é uma compra corporativa, a pessoa compra por contrato, a empresa compra por contrato. Quando é uma pessoa física, que é o nosso objetivo de medição de experiência,
o cara quer ir ver, ele quer colocar a mão. A gente tem várias marcas chegando, marcas chinesas chegando tanto no Brasil quanto na América Latina, as pessoas estão indo lá para conhecer. Sim. Então, isso ainda, o ponto de contato é muito importante. Conta muito. Então, a gente tem feito um trabalho em alguns países de levantamento de dados estratégicos de toda a concorrência e geolocalização dos clientes para entender onde nós devemos estar como ponto físico. Então, nesse trabalho, a gente tem revisitado toda a nossa presença, que é o que a gente chama de Greenfield, onde a gente tem os nossos pontos. A gente reavalia a necessidade de alguns pontos existirem nesses locais, porque tem locais que existem há 30 anos, que fazia sentido há 30 anos, que hoje já não faz mais, então a gente tem que recolocar aquela loja em algum lugar. A gente descobre pontos onde a gente deveria estar e não estamos. Então, a Avenida Europa é um cluster, por exemplo, só para lembrar onde a gente está perto aqui, que tem várias concessionárias de várias marcas lá. Então, por exemplo, se eu vou analisar uma Avenida Europa em Buenos Aires, um equivalente lá, eu estou nesse ponto, preciso estar ali, o meu cliente que me busca está ali. Então, tudo isso a gente faz através de dados. E também chegamos a várias conclusões em vários países de que algumas lojas deveriam ser fechadas porque aquele ponto já não era mais válido e aquela clientela já tinha movido de lugar, já não morava ali. Então, e a gente tem uma empresa, um fornecedor, que nos traz esse dado, a gente faz um estudo aí, são vários meses, e a gente começa a trabalhar num projeto de 3 anos, porque quando a gente fala de relocalização, vender loja e comprar loja, é um processo milionário, gigante, e a gente tem que fazer com bastante clareza e muito data-driven, muita base de dados. Perfeito, muito bom. Acho que só reforçando o seu ponto, né, e acho que dessa importância, acho que ao longo do, né, no caso da Cogna, ao longo dos anos a gente trabalhou muito, né, a gente está falando, né, de uma... Quando eu olho, por exemplo, só para a graduação, eu tenho mais de 1 milhão de alunos, né? Então, assim, eu, de fato, precisei, ao longo da minha história, construir e ter esses dados até para poder tomar decisões, né? Antes de do que quer que seja, né? Então, a nossa questão de dados na empresa é muito forte, né? Mas eu vou além do dado como dado, porque, por exemplo, quando eu vou construir, e a gente construiu lá, né? Qualquer estratégia de no atendimento, eu precisava ter essa base de conhecimento, que para mim é um dado super importante, para essa IA ser mais assertiva nessa resposta para esse meu cliente, né? Então, eu acho que a gente trabalhou muito, seja em dados para tomada de decisão, dados para conhecer esses clientes, esses alunos, né? Muito forte, porque até indo para o meu primeiro ponto, onde a gente fala de personalização, não tem personalização se eu não sei quem é, né? Esse meu aluno, esse meu cliente, seu gosto, sua preferência, sua história. Então, acho que para mim, a base... Eu falo assim, né? Para mim, a base de tudo são os dados. E dado, aqui eu estou falando dado, pode ser dado do cliente, dado dos meus processos, pode ser os meus próprios processos, de alguma forma, estruturados em uma base, né? Então, eu acho que, para mim, dado é uma coisa abrangente, que foi o que possibilitou a gente desenvolver aí a nossa estratégia de IA. Sensacional. Tiago? O que é interessante, né, olhar para a área da saúde, você comentou um pouquinho ali sobre a pandemia, né? A pandemia trouxe um avanço significativo, acho que assim como para a saúde, para a educação, para a saúde também. Acho que ela trouxe um avanço, primeiro, a olhar para dados, né? Segundo, eu acho que agilidade nos processos. Quando a gente pensa tudo que você vai fazer por ser um setor regulado, qualquer movimentação que você vai fazer, ela tem que ser muito bem feita, ela é muito bem regulada. As operadoras de saúde, o segmento de saúde, ele tem um fator, um complicador em relação a dados. Foram muitas aquisições. Então, foram várias empresas adquiridas no longo da história. Então, o primeiro ponto é você conseguir centralizar os dados. Então, são pelo menos 10 empresas adquiridas nos últimos anos. Então, você centralizar, criar uma base única. Então, são muitos sistemas legados. Então, o primeiro passo está sendo tombar os sistemas legados. E o outro são dados infinitos. Você tem dados de consultas, dados de exames. Então, você conseguir criar esses dados e centralizar, você ter uma única chave, é o grande desafio. Então, o momento que a gente está realmente, eu acho que aí todas as empresas de saúde, é criar uma base, ter um histórico do beneficiário, ter um histórico do cliente.
E aí vem muito por quê? Por que o dado é tão importante? Com ele eu consigo fazer uma previsão. E o setor de saúde ele precisa ter uma previsão e hoje a gente não consegue ainda ter uma previsão tão assertiva. Exemplo que aconteceu há pouco tempo. Hoje a gente tem muito mais casos de pessoas procurando, por exemplo, o endócrino. Por que estão procurando o endócrino? Porque começou muito mais o incentivo ao emagrecimento, as canetinhas. Só que muito mais pessoas começou a procurar, de repente, endócrino. Eu não tinha capacidade de atender todo mundo. Eu não conseguia contratar endócrinos de um dia para o outro. Você tem um processo de contratação. Só que isso, se eu tivesse... Assim, a gente está estruturando para que eu consiga ter dados cada vez mais estruturados de mercado, sazonalidade e tudo, para que eu consiga prever. Eu conseguisse prever esse movimento de aumento já para eu preparar todo o parque para isso. Então, o caminho que está indo da área de saúde é nesse sentido. Esse desafio de transformar dado em informação... Sim. No caso do nosso projeto, foi assim, mas ele já vem muito formatado para a gente poder aplicar esses dados na prática. Então, eu utilizo todo o market share de região, dividindo as cidades em regiões, todo o market share por área, por bairro, chame-se a divisão que for em cada país, e conseguir transformar aquilo ali em dado que vai me permitir instalar uma loja física. Então, olha como que evoluiu tanto essa análise que a gente aplica isso com muita... É mais fácil conhecer esse dado do que realmente colocar uma loja ali, que isso é mais difícil, encontrar um lugar, abrir, contratar pessoas. E olha que interessante, como o desafio de dados ele é bem interessante, né? Os nossos maiores clientes são clientes de pessoas jurídicas, né? Que é o B2B. E quando um cliente B2B ele me contrata, ele fala, olha, eu quero contratar para planos de saúde, então eu tenho aqui 30 mil funcionários. Toda a nossa planta ela é feita em cima de CEP, né? Então, se eu tenho 30 mil pessoas, eu tenho que pensar, eu tenho hospitais para atender essas 30 mil pessoas, eu preciso ter todo um rol da ANS, eu tenho que ter médicos disponíveis para todas essas pessoas. Só que a própria empresa ela não tem um endereço atualizado dos seus funcionários. Sim. Então, essa é a grande dificuldade, começa nisso mesmo. Por quê? A pessoa atualiza o endereço na contratação e depois nunca mais atualiza. Sim. Então, a gente também tem um trabalho de dados até mesmo com os próprios contratantes. Essa coerência interna, né, é um grande desafio. E ouvindo vocês, uma contribuição transversal, né, eu percebo que nas empresas você tem as pessoas que fazem ingestão de dados, então é um ponto a se observar. Aí tem a pessoa que faz extração de dados, tem gente que interpreta e comunica, tem gente que moderniza, como você falou, de tombar dados ou sistemas legados, né? E você tem também a integração de dados, que pode dar insights totalmente inéditos mediante nossos sistemas, dados, IAs. Eu acho que isso é um caminho fantástico a se trilhar, com grandes oportunidades para o profissional de tecnologia e para o profissional que não é de tecnologia, pois todos são stakeholders dos dados, né? Uma outra percepção que eu estou vendo crescer é a lógica de dados cognitivos, né? Então, a maioria das empresas tem um dinheiro na mesa enorme quanto ao destino das suas transcrições de reuniões, que muitas vezes nem transcrição ativa tem, seus históricos de e-mails, quando é de interesse corporativo, os instrumentos de comunicação interna, nossos documentos, ou seja, como comunicamos, pensamos e tomamos decisão, isso precisa virar uma camada de dados, que é uma camada nova, mas extremamente interessante para a atuação com inteligência artificial, né? Então, eu acho que nessa lógica data-driven, né, é preciso ser data-driven antes de ser AI first. E isso vai fazer uma diferença enorme, né? E aí nos leva também a pensar num pilar fundamental que é a cultura, né? Especialmente para empresas que têm aquisições, um portfólio volátil, ou presente em territórios diferentes, ou altamente regulado, ou com um histórico de fundação longevo, né? Como vocês estão olhando e atuando quando o assunto é cultura? Pensando em benefícios internos ou também como isso vira cada vez mais qualidade para o seu cliente. Cultura em chave, cultura em questão. Por favor. Desculpa. Acho que cultura é bem interessante que a gente olhar, né? Então, quando eu pego pela minha empresa, é uma empresa histórica, né? Então, uma empresa com uma cultura, são 80 anos, então é uma empresa bem antiga, é uma empresa que ela está em todo o território, então você teve uma empresa que ela começou no Nordeste, depois ela começou a adquirir no Sudeste, foi para o Sul, Centro-Oeste. Então tem uma diferença de culturas muito grande. E tem um outro ponto bem importante que é
é uma área médica. A área médica, ela é muito mais assistencial. Sim. Então, você transformar a parte assistencial com uma cultura muito mais de dados, com uma cultura muito mais ligada à tecnologia, é um desafio. Então, o primeiro ponto é, você vai fazendo aos poucos. Você não consegue mudar a cultura da noite para o dia. Então, o que a gente começou a fazer muito, principalmente na área médica, nós começamos a contratar médicos e cientistas de dados. Sim. Porque isso foi bem interessante, porque... É um nexialista, né? Ele começou a trazer a experiência assistencial com a cultura de dados. Então, ele fala a mesma linguagem. Então, ele consegue, através de uma linguagem médica, começar a falar de dados. Então, a gente começou a fazer algumas coisas e é um processo de adaptação. Sim. O que eu coloco é assim, nós estamos num processo de transformação. Não sei se todos, mas a gente está nesse momento. Quem não está, deveria. Então, a gente está em transformação. Então, na verdade, eu nunca vou conseguir sair do assistencial, porque o assistencial é a nossa base. Sim. Mas como que eu consigo trazer a cultura de dados para o assistencial e começar a entender e colocar para toda a empresa que com dados eu consigo melhorar a minha qualidade assistencial. E nunca vai... É esse o ponto que a gente está nesse momento. É legal até, antes de passar para a Tati e para o Flávio, te ouvindo, eu fiquei lembrando, né? Essa simbiose entre competências diferentes, a área médica, a área de dados, por exemplo, que forma o perfil do nexialista, né? Que eu mencionei aqui. Acho que é uma reflexão interessante para quem está nos assistindo, sabe? Será que você não tem um perfil nexialista a despertar? Ou será que também você não precisa fomentar, identificar e contratar mais nexialistas? Porque o mundo rodou até aqui com generalistas e especialistas, cada um no seu lugar. E eles continuarão existindo, sendo relevantes. Mas cada vez mais, para as camadas de desafios mais complexos, a gente vai precisar de um terceiro perfil, que é o nexialista. A pessoa consegue combinar dois mundos justamente para que especialista e generalista consigam continuar relevantes, cada um na sua, né? Então, acho que isso aqui, por si só, que você trouxe, é um ouro aí que muita gente pode aproveitar. Vamos lá, então. Acho que voltando aqui, né, para o tema da cultura, eu acho que na Cogna foi muito importante o patrocínio do CEO da companhia, né? Então, hoje, as nossas iniciativas de AI, quando a gente começou isso lá atrás, ele era um projeto do CEO, né? Então, acho que começou, né? A gente começou a cascatear isso na empresa, mas vindo do CEO. Então, onde a gente definiu, né, quais eram as nossas prioridades, onde a gente ia começar, que foi ali onde a gente começou, com os trabalhos repetitivos, e qual era esse roadmap que a gente queria perseguir até estar onde a gente está ali na jornada acadêmica, né? Mas aí, até falando aqui, eu lembrei, por exemplo, a gente tem um ponto, por exemplo, com um professor, né? Então, você pensa, o professor acha que ele vai ser substituído pela IA ou não? Então, como que você trabalha isso na organização para dizer, olha, eu estou, na verdade, tirando aquele trabalho repetitivo seu de correção de prova, correção de né, de trabalho, de prova, para você poder ter tempo para ajudar esse aluno na sua jornada acadêmica, para você poder ter tempo para desenvolver esse aluno, para você ter tempo para entender quais são os gaps desse aluno, né? Mas, num primeiro momento, sempre eu vou ser substituído pela IA. E aí a gente teve um trabalho muito forte na companhia de não, né? Eu vou te dar tempo de qualidade, eu vou tirar o que é repetitivo, né? O que eu não preciso, né, que você faça agora, e você vai ter tempo de qualidade com esse aluno, né? Mas não deixa de ser uma questão cultural aí, claro, e ao longo desse nosso roadmap, e a gente vai fazendo, né, essas novas implantações, a gente vai se deparando com questões assim, e é onde a gente está sempre ali, não. O nosso foco é sempre a melhor experiência para o nosso aluno, a melhor experiência. Então, assim, eu vou te dar tempo de qualidade, né? Vamos usar seu tempo com mais qualidade. Excelente. Na Hyundai, a Hyundai nasceu como uma empresa inovadora. Né? Se você pensar que é uma empresa, em comparação com as tradicionais europeias montadoras, é uma empresa relativamente jovem, surgiu ali depois da Guerra da Coreia, na década de 50, uma empresa assim, que efetivamente foi fundada em 1960 e poucos, ali não sei o ano exato. É uma empresa que nasceu com nasceu para ser global, porque a Coreia é um mercado limitado. Então, ela sabia que a produção dela deveria ser escoada para outros países, porque na Coreia não absorveria tudo que ela fosse capaz de produzir. Então, ela já nasceu exportadora, já nasceu inovadora. Culturalmente falando, um dos pilares da empresa é a segurança, né? Então, a empresa quer garantir que os veículos dela sejam os mais seguros do mercado, né?
se um cliente, infelizmente, se envolver num acidente, a chance de sobrevivência, você tem que, com aquele veículo, aumentar a chance de sobrevivência no acidente grave. Então, é isso que a empresa procura inicialmente. E é uma cultura de inovação também. A Hyundai é proprietária da Boston Dynamics, tem até aquele robô cachorro lá que você sempre vê ali. Referência, Sim, né, de robótica. Robótica, exatamente. E já está sendo discutido na empresa, participei de várias discussões sobre isso, inteligência artificial física. Sim. Né, como que vão modernizar as fábricas e tudo com inteligência artificial física. Ainda não sei para onde isso tudo vai caminhar, são discussões ainda que estão acontecendo, mas... E, novamente, voltando a falar de atendimento do cliente ali, como que a gente vai, nessa cultura que a empresa tem de promover uma atenção eficiente e que a gente depende ainda das relações e das interações humanas, a gente tem um longo caminho a percorrer, tanto no físico quanto no digital, na parte de inteligência. Mas há boas notícias. No Brasil, por exemplo, não é a área que eu cuido especificamente, mas já existe inteligência artificial classificando todo... Nós somos uma empresa no atendimento no Brasil, omnichannel. Então, de onde vem uma reclamação, uma queixa do cliente, tudo isso é direcionado para um canal único, o que facilita muito essa jornada do cliente no pós-venda, onde você já está chateado com alguma coisa que não deu certo no seu processo, mas pelo menos você é direcionado e é atendido de forma rápida, com o objetivo de minimizar e mitigar toda essa insatisfação que está ocorrendo ali por deficiência de algum processo nosso, por exemplo. Muito bom. Falha minha não ter mencionado a célebre frase de Peter Drucker, né, de que a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Então, isso seria um ótimo destaque para o que a gente falou aqui, né? E trazendo para o pessoal que nos assiste um ângulo de repertório e letramento. Falando de repertório, né, você tem aí instrumentos que podem atuar na medição da cultura ou na evolução dela. Por exemplo, pesquisa de clima contribui diretamente nisso, né? Você tem as iniciativas do Richard Barrett, né, um grande nome em cultura corporativa, em metodologia, medição. Além do Edgar Schein, né, o tal do iceberg de cultura, que é um assunto que volta e meia a gente está lembrando dele de maneira muito pertinente, né? E também a metodologia OKAI, né, de assessment organizacional quanto à cultura. Se for falar de letramento, recomendo para vocês o Novo Código da Cultura, é o nome de um livro, o Novo Código da Cultura, Sandro Magaldi, José Salib Neto, uma das melhores literaturas brasileiras, com cases brasileiros sobre cultura. Aí, enquanto falávamos, né, de processos, dados e cultura, eu ouvi um pouquinho de vocês aí já tocando no assunto de habilidades das pessoas, né? Se as pessoas não renovarem suas habilidades, a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa nesse mundo que muda tanto. Um norteador que eu gosto bastante, antes de rolar a bola para vocês, o Fórum Econômico Mundial tem o relatório Future of Jobs. Sempre 5 anos para frente, eles trazem as 10 habilidades que gerarão diferença no mercado de trabalho, né? E ali você tem pensamento crítico, tecnologia, criatividade, lidar com pessoas, mordomia ambiental, entre outras, né? Como vocês estão se atualizando e atualizando as pessoas ao seu redor, né? Quanto às novas habilidades compatíveis com esse novo mundo. Que tal? O interessante acho que o principal é a cultura de dados mesmo, né? Então, acho que a gente vem de uma geração em que dados era de uma cultura do time de dados. Isso. Era de BI, dados né? Era represado, então você tinha específico, né? Então, eu olho a estratégia, eu sou o planejamento, eu sou dados, fazer uma boa apresentação, não é específico de uma área, da área de marketing. Então, hoje as habilidades elas são muito complementares. Então, todo mundo precisa se desenvolver em todas as habilidades. Então, dando a própria área assistencial. Eu não imaginaria, há 5, 10 anos atrás, eu ter um médico especialista em ciência de dados. Sim. Eu ter um médico especialista em algumas outras áreas mais técnicas, com mais soft skills. Então, o complementar é como que a gente se coloca, né? Que eu não sou específico, eu não tenho uma habilidade ou uma profissão que será eterna. Eu tenho que me transformar a cada dia, a cada semana, e é um constante aprendizado. Então, principalmente no pós-pandemia, eu acho que a pandemia, eu coloco sempre, para mim, foi um grande divisor, que é como se fosse uma pandemia, para mim, foi tem um pato, pós-pandemia, foi uma grande revolução cultural. Sim. Então, que a gente está se transformando.
E é isso, nós não paramos de nos transformar a cada dia. Não, excelente. Até para passar para vocês, te ouvindo, minha mente já vai organizando algumas coisas, né? A gente veio de um mundo que hard skill mandava, né? De uns tempos para cá, a gente percebeu a importância dos soft skills. Isso já entrou no mercado, capilarizou bem. Só que agora, tech skills, na linha do que você está falando, não é mais algo de departamento. É algo heterogêneo, distribuído, né? Para que todos possam participar. Ou seja, o repertório de tech skill de qualquer profissional hoje é constantemente atualizado e não é mais aquele discurso de não é da minha área, né? Ou seja, entre hard skills, soft skills e tech skills, a gente precisa continuar se atualizando e atualizando os nossos também. Pode. Eu acho que a principal soft skill que a gente vai precisar sempre, até o fim das nossas vidas, é a capacidade de se relacionar. Isso nos faz humanos. Sim. E isso a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Então, a gente está aqui, a gente está fazendo esse networking, aprendendo uns com os outros. Isso é relacionamento. Né? E vai depender de nós, por exemplo, continuar ou não esse relacionamento após. E quando a gente fala do cliente, a principal ferramenta ainda vai... Eu falo cliente no ambiente offline, tá, pessoal? A principal ferramenta ainda vai ser o relacionamento. A capacidade de receber bem, atender bem, prestar atenção no nome, olhar nos olhos. Isso tudo é o ser humano que vai fazer. E isso é uma coisa que parece idiota, mas a gente tem que estar sempre renovando para as pessoas isso. As pessoas estão imersas, parece, num mundo meio virtual, meio real, onde elas não sabem a diferença de um e de outro, e elas se relacionam com as pessoas no dia a dia como se estivesse se relacionando com as pessoas no online. Então, às vezes, você está sentado nós quatro aqui almoçando, a gente está aqui no telefone conversando com pessoas que não estão aqui, e às vezes, quando a gente estiver com essas pessoas sentadas almoçando, a gente vai estar conversando entre nós que não estamos ali naquele momento. Afasta o de perto, aproxima o de longe e afasta o de perto, né? Exatamente. Então, essa é a maior habilidade que eu tenho que renovar em mim constantemente, cobrar da minha equipe, cobrar das pessoas que são parte do nosso ecossistema. Isso é difícil quando a gente está na ponta, quando a gente está com um cliente lá na Costa Rica, por exemplo, com um vendedor de lá que eu não conheço, não sei a realidade dele, eu tenho que garantir que aquele vendedor atenda bem o meu cliente. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de lifelong learning, essa cultura de aprender até morrer, vamos chamar assim, é um turbilhão. Você começa a aprender sobre o Cloud hoje, vou entrar aqui. Amanhã mudou. Isso, amanhã é isso mesmo. Qual que é agora? O que eu tenho que aprender agora? Então, a gente se sente também um pouco até intimidado pela evolução tecnológica do que a gente vai buscar, onde a gente vai buscar, o que é o mais urgente e o que não é. Eu ainda não, como é que fala, não desvencilhei esse labirinto ainda não. Estou nesse processo, mas vou chegar lá. Eu acho que até pegando um pouquinho aqui o que os dois falaram, eu acho que a gente, né, até como líderes, né, e à frente dessa transformação, né, na companhia, a gente tem que incentivar, né, nossos times, mas eu acho que a gente tem que incentivar nossos times a serem curiosos, né? Justamente por isso, porque não adianta eu falar para o time, vamos aprender isso aqui hoje, porque amanhã... Né? Então, assim, acho que despertar essa curiosidade no time, né? Entender do impacto, despertar curiosidade no time, e acho que uma coisa que a gente tem trabalhado muito é nesse senso crítico também, né? Aí quando você fala, né, do soft skills e a gente fala da importância do relacionamento, quando eu olho para os times, eu acho que a gente tem trabalhar muito na questão do senso crítico, né? Sim. Porque a gente sabe que a IA vai falar um monte de coisa, vai gerar um monte de coisa, que se eu não tiver alguém do outro lado olhando, avaliando, isso a gente pode, em mercados regulados especialmente, estar cometendo um grande erro, né? Então, acho que você perguntou, né, como é que a gente se atualiza. Eu acho que muito mais como a gente tem se atualizado, eu acho que é despertar nos times, claro, na gente, essa curiosidade, porque cada dia é uma coisa. Era ChatGPT, foi todo mundo... Agora é o Cloud. Então, assim, né? Então, assim, acho que é despertar essa curiosidade e, ao mesmo tempo, esse olhar sobre o senso crítico, né? Porque não adianta só ser um curioso se você também não tiver esse senso crítico. E não existe uma resposta certa, né? Cada um pode ir para um caminho. Pode ter várias respostas. Isso. E a gente se dá bem em várias frentes. É verdade. E acho que a IA está expondo isso. A era da IA, você tem formas diferentes, corretas, de fazer a mesma coisa, né? A miríade de soluções aumentou muito, né? E até olhando para habilidades, né, e como a gente se atualiza, eu lembrei, ouvindo vocês, de um documentário que me marcou muito, chama O Time da Redenção.
É a história da equipe olímpica dos Estados Unidos que precisou resgatar o sucesso olímpico que tinha ficado para trás depois de muitos anos, né? As formas de sensibilizar pessoas ali, achei fantástico. O time da Redenção, fica a dica para quem quiser assistir, conversa muito especialmente com um pico do que o Flávio trouxe desse elemento humano. Uma vez no evento eu vi uma pergunta, né? Qual a profissão do futuro? E alguém colocou ser humano. Porque no mundo cada vez mais tecnológico, ser humano na medida devida, na intervenção devida, ou para dar destino para o que a IA cria genericamente ou probabilisticamente, é um grande diferencial, né? Então, as habilidades humanas, mais do que nunca, fazem um enorme sentido para a gente saber lidar em territórios diferentes, né? Agora, isso nos leva ao último, que antigamente nascia desassociado da inovação, que é o compliance, né? Onde a gente pode ter ali a presença jurídica, normativa, regulatória, interna ou externa, né? E eu estou percebendo que ter o olhar de compliance nativo com a inovação, ou seja, na mesma mesa, não é eu inovo e depois você tem que reagir. Juntos pensamos o futuro da organização, né? E com o protagonismo de cada área também. Não é eu jogo, depois o jurídico resolve. Não, eu jogo com o jurídico desde o começo, né? E me chamou a atenção como, por exemplo, a sacada do nascimento do Nubank, por exemplo, foi jurídica, de primeiro ser um arranjo de pagamento, futuramente, quando necessário, um banco formal, né? Ou naquela série Fome de Poder do McDonald's, dos irmãos McDonald's. Peraí, seu negócio não é vender hambúrguer, seu negócio é ter o terreno para que o inquilino esteja ali vendendo. Então, eu acredito muito nessas sacadas do mundo de compliance, não reativo, mas nativo do ambiente de inovação, né? Como vocês percebem o protagonismo de vocês em suas organizações para a gente ter equilíbrio entre inovação, mas também responsabilidade? E para que isso não seja algo que acontece depois, mas que tem um pensamento distribuído desde o começo. Como vocês estão olhando para isso? Até porque, na era do super ciclo tecnológico que a gente está vivendo, a tecnologia chega primeiro, depois o mercado se regula muitas vezes. A gente viu isso com a LGPD, né? Agora com regulação eventual de IA, geração de energia, marco regulatório de startup, enfim. É um desafio porque a tecnologia é mais rápido que o regulatório, especialmente público. Mas isso não impede o profissional de ter uma consciência e uma ética desde o dia 1, né? Como vocês estão atuando, estão percebendo isso na ótica de vocês? O interessante, eu acho que olhar, o setor de saúde, acho que a gente estou colocando desde o início, ele é bastante regulado, Sim, né? Então, a gente tem a ANS, é uma agência bem forte, é uma agência que atua bastante atuante. Então, além de ser muito regulado, o setor de saúde nós lidamos com vidas. Então, que é uma outra variável bastante importante e com dados muito sensíveis. Porque os dados, eles dizem respeito ao histórico do paciente, histórico de saúde, histórico de exames, então são dados muito sensíveis. Então, toda inovação, ela tem que caminhar muito com a área jurídica, com a área de compliance, porque e normalmente acaba que a tecnologia avança muito mais, mas eu não posso esquecer, porque senão eu tenho que desfazer ou refazer um trabalho. Se eu não seguir os parâmetros legais, ou se eu for ferir alguma questão ética, todo o trabalho que eu fiz eu vou perder. Então eu preciso já nascer mesmo de um legado realmente jurídico, um legado de compliance na área de saúde. Excelente. Faço as palavras dele, pelo mesmo motivo. Acho que sim, claro, tem coisas que a gente consegue andar, né, iniciativas onde a gente consegue andar um pouco mais livre, né? Mas eu estou falando de iniciativas quando eu estou falando no ambiente interno para IA, mas tudo que eu vou expor o meu cliente ou expor o meu aluno, ela nasce junto justamente por isso, né? Porque uma pequena coisa, um pequeno erro, eu posso pôr, inclusive, reputação de marca, tudo em jogo, né? Então, acho que quando a gente fala de coisas internas, né, que eu não estou colocando ali, né, à frente do meu aluno, querendo ou não, também estamos lidando com vidas, né? Aqui também, né? É o sonho, né, de eu ter uma graduação, é o meu sonho de eu me formar, de eu ter uma vida melhor. Então, eu acho que isso nasce também junto. A não ser o que são... Acho que você deu exemplo aqui, né? Hoje a gente usa IA muito, eu tenho por mês 20 mil respostas de pesquisa de NPS. Então, eu uso ali IA para me ajudar a ser mais rápido, mais ágil, né, nesses feedbacks. Então, isso a gente anda mais, vamos dizer assim, com mais liberdade. Mas tudo que eu estou falando, né, com o meu cliente, com o meu aluno, ele nasce junto, justamente
porque a gente pode pôr em risco, inclusive, reputação de marca. Muito bom. Exatamente. Eu também, nessa questão de cliente, quando a gente fala de LGPD, você imagina isso em 40 países, ou seja, existe uma LGPD, a maioria dos países estão caminhando para isso aí, tem países que são mais restritos, outros menos. Isso. Então, eu pego informação de um país, analiso ela aqui e ela é tratada na Coreia, porque o nosso sistema ele é todo baseado na Coreia. Então, ou seja, eu tenho que ter uma legislação coreana, uma legislação brasileira e uma legislação local. Então, muitos países, por exemplo, o cliente precisa dar o consentimento por escrito, que ele vai receber uma pesquisa e que ele vai responder. Em outros, ele pode dar o consentimento dele só eletronicamente mesmo, já que as nossas pesquisas são feitas por WhatsApp, entendeu? Ou por e-mail também, ele pode dar o consentimento se ele vai receber ou não. Então, o que você falou, isso a gente começou a fazer pesquisa e depois nós tivemos que ir fazendo os ajustes de acordo com a legislação de cada país. E agora, posso dizer que a gente está 100% coberto em todos os nossos mercados. Mas o compliance ainda é um desafio, porque novas coisas virão. Então, agora eu estou fazendo esse projeto aí do VOC. Então, qual que é o meu compliance? O que rege aqui? O que é de dado que pode ser liberado ali ou não? Porque você imagina, eu converso com a concessionária, o seu cliente tal reclamou disso, de um atendimento assim. Pode. Aí o seu vendedor, foi aquele cliente, eu vou ligar para ele, vou lá não pode. tirar satisfação de por que ele está pode, reclamando. não pode. Isso somos seres humanos, entendeu? Não pode. As pessoas podem chegar numa conclusão que ela tem que fazer isso, que ela tem que tirar a satisfação. Então, todo esse cerceamento dos dados, controle tecnológico, tem que ser muito bem feito para que a gente não gere situações inusitadas para o cliente mesmo. Excelente. E recapitulando, né, a gente falou de processos, dados, cultura, habilidades e compliance. Até no quesito de compliance, uma experiência recente, mas tem sido bem legal em empresas de ramos diferentes, a gente cria um canvas de governança. Ou seja, uma área está pensando num novo projeto, uma nova iniciativa, ou reinventar algo que já existe. Então, a gente parametriza um prompt que vai falar, me ajude a criar um canvas de governança considerando tais detalhes para trazer um panorama para esse projeto com um pré-parecer sobre ética, privacidade, transparência e explicabilidade e a responsabilidade de dados, né? Aí a gente pode, inclusive, anexar um normativo da empresa, um documento padrão, para a pessoa da área de negócio, com uma iniciativa em mãos, fazer aquela reflexão apoiada por IA em cima de documentos da empresa, não do que está na internet, né? E já ter essas primeiras reflexões. E, claro, isso vira muito mais proativo e nativo, como você também destacou, né? Então, acho que a gente está repensando várias coisas, muita coisa legal surge todo dia. E eu queria rolar a bola para vocês fazerem suas considerações finais, como vocês acreditam que a gente pode embalar tudo isso para a viagem, já agradecendo pelo presente que é poder ter tantos insights e a perspectiva tão rica de vocês. O interessante, acho que se você comentou algo bem, para mim, acho que bem interessante, que é a do capital humano. Então, acho que a IA ela está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, vai automatizar processos, Só que o principal sempre são pessoas. Então, acho que o principal capital de uma empresa, das organizações, é o capital humano, é o capital intelectual. E sempre o capital intelectual, o capital humano, ele vai estar ali para resolver os problemas mais complexos, então, para pensar as estratégias. Então, acho que hoje, se a gente for olhar, o mercado está caminhando ainda, ele não achou ainda não chegou ao fim, né? Então, hoje as empresas estão pensando muito ainda em dados, o que eu posso automatizar, eu vou automatizar processos. As pessoas realmente está avançando muito rápido, então se a gente pensar a própria tecnologia, e para mim é bem interessante que eu acho que nos últimos 2 anos avançou muito. É como se tivesse dado um salto de uns 300%, 400% em 2, 3 anos. E nós estamos nos adequando. Acho que nós estamos num processo de aprendizado ainda e as pessoas estão num processo de aprendizado. Então, a tecnologia está avançando muito mais do que as pessoas conseguem se adaptar e conseguem achar ainda se localizar. E eu penso que nos próximos 1 ou 2 anos a gente vai conseguir chegar em um equilíbrio. Mas, nesse equilíbrio, pessoas ainda serão o mais importante. Excelente, Thiago. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Concordando 100%, né, com o Thiago, eu falo que eu acho que a IA tem ajudado a gente em velocidade, mas que eu acho que a IA vai, no final do dia, potencializar essas capacidades humanas que a gente tem, né? Seja porque para um professor vai sobrar mais tempo
para ele poder, de fato, fazer, né, o que ele pode fazer por um aluno, ajudar no desenvolvimento, aconselhar a carreira. Então, eu falo que eu acho que, né, o IA, no final do dia, vai acabar potencializando esse humano, né? Então, acho que quando a gente faz a nossa pergunta aqui, né? O humano vai continuar sim, vai continuar sim, e eu acho que potencializado, né? Porque a gente vai tirar, né, coisas que hoje estão ocupando o seu tempo e que você pode estar usando para um benefício maior. Então, acho que meu final aqui é... Acho que a IA vai nos ajudar muito nessa velocidade das coisas, juntar dados, coletar, mas que no final a gente vai acabar potencializando o humano. Muito bom. Muito obrigado também, Tati. Imagina, foi um prazer enorme. Gente, assim, a minha mensagem final meu wrap-up, é que nós somos líderes, né? Nós 3, nós 4 aqui. Você é o entrevistador, mas você é um líder. E é massacrante. A gente tem que cuidar dos dados, dos processos, dos clientes, das equipes, das pessoas, visualizar o futuro. Isso só no ambiente profissional, fora no pessoal. E eu quero, assim, meu apelo é por mais momentos como esses aqui, onde a gente está se conhecendo, fazendo networking, fazendo benchmarking, e que a gente se conheça, se aprofunde, porque depois eu posso ter uma ideia, uma dúvida, uma orientação. Tiago, nossa, que dia você falou sobre isso? Que eu estou com duas... O que eu faço aqui primeiro? Me ajuda. Felipe, você, o que você tem visto na empresa, sem citar nomes, mas me fala alguma coisa que eu posso pensar nisso aqui para eu poder... Estou perdido nessa área aqui, me ajuda a ter uma claridade. Porque a gente ter esse fórum de líder, esse momento da gente poder se falar, se abrir, né, sem parecer frágil, e também conseguir uma orientação. Às vezes eu preciso só de alguém de fora que te dê uma... Não, Flávio, pensa nisso, faz isso, vai por esse caminho. Isso é tão importante, por mais momentos como esses aqui. Muito bom, Flávio. Eu agradeço individualmente, Flávio, Tati, Tiago, e também na perspectiva institucional, uma enorme honra e agradecimento à Apvida, Cogna e também Hyundai. E você que está nos acompanhando, eu te recomendo que você leve à ação. A gente chama isso de insights acionáveis, né? O que mais chamou sua atenção aqui, também livremente compartilhando esse episódio. E, de fato, mudanças acontecerão. Na Grécia Antiga, a frase de Heráclito de Éfeso, a única constante é a mudança. Na era medieval, o adágio romano, tempora mutantur et mutamur nihil, os tempos mudam, também mudamos com eles. E nos tempos de hoje, não é se mudaremos, mas quando, como e com quem mudaremos. Então, tudo isso é ferramenta e insight para você e o seu time, consequentemente, sua organização, mudarem para melhor. Então, esse podcast com um oferecimento Make One e aqui nos estúdios da Wayne, produtora em São Paulo. Espero que, assim como para mim, seja um presente para você também. Muito obrigado e até a próxima.